Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 6. Deuteronômio, Josué. Nós vamos ler todo o capítulo. Josué, capítulo 6, até o verso 27, finalizando o capítulo 6 de Josué. Aqueles que nos acompanham pela internet, se porventura alguma pessoa que nos acompanha ainda não nasceu de novo, não recebeu a Cristo no seu coração, que nesta manhã o Senhor resplandeça nessa vida e essa pessoa receba a Cristo como seu Senhor e Salvador. E se porventura alguém está aqui nesta manhã no templo e ainda não é crente, ainda não nasceu de novo, abra seu coração e receba a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aqueles que já são crentes em Cristo Jesus, ânimo, alegria, prazer de servir ao Senhor. Nós somos filhos de Deus, escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo. E a coisa mais importante que existe na face da terra é servir a Deus, é amá-lo de todo o coração, é viver neste mundo sendo útil ao Senhor e útil ao seu reino, sendo um Filemon. A palavra ou o nome Filemon significa útil. E Paulo disse: ele, depois de convertido, me é útil ao ministério e útil também ao reino de Deus. Que você seja um Filemon, uma pessoa útil a Deus, ao serviço bendito do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém, minha irmã? Glória a Deus. Vamos ler Josué capítulo 6, todo o capítulo. Todo o capítulo. Como hoje a gente não tem EBD, eu vou ministrar versículo por versículo, palavra por palavra. Não sei o horário que a gente vai sair, mas cada palavrinha a gente vai estudar. Cada palavrinha. Amém? Olha, igreja animada, que maravilha, louvado seja o Senhor. Não, irmãos, a gente vai tirar algumas lições que são preciosas para nós. Vamos ler de forma alternada, e eu peço a você que mais uma vez fique em pé, por favor, para a gente fazer a leitura alternada de Josué capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz
o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soaram continuamente. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e, da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiveram com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai
e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. E assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Aleluia. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Ilumina, Senhor, a nossa mente, a fim de que possamos tirar as lições preciosas da Tua palavra. A palavra do Senhor é sempre atual, ela nunca muda. Fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja e usa-me em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, é interessante como Raabe, lá no capítulo 2, acolheu os espias em sua casa, e como o Senhor havia feito uma promessa através daqueles espias, Raabe foi salva. E quando você vai para Mateus, capítulo 1, e ali aparece a genealogia de Jesus, quem aparece lá? Raabe. Que coisa extraordinária. Uma prostituta da cidade de Jericó faz parte da árvore genealógica de Jesus, nosso Salvador eterno. E isto nos prova uma tese: o Senhor não faz acepção de pessoas. Converteu o coração e recebida pelo Senhor. Abriu a vida para o Evangelho, essa vida é convertida, é salva e vai olhar nos olhos do Senhor Jesus. E vai também contemplar a salva Raabe, que aparece também lá no livro de Hebreus, capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Meu nome não está lá, nem o seu, nem o de Paulo. Agora está lá o nome de Raabe, a mulher que acolheu os espias e foi alcançada pela graça bendita do Senhor nosso Deus. Mas o tema da minha mensagem não é Raabe, não é o acolhimento dos espias. Eu quero falar nesta manhã sobre o seguinte tema: vencendo as muralhas
da vida, olhando exatamente para aquelas grandes muralhas de Jericó. Meus irmãos, estudar este livro de Josué é recordar a consumação do resgate de Israel do Egito. Quando a gente olha para o livro de Josué, a gente vai exatamente perceber a consumação do resgate de Israel do Egito. E a conquista da terra prometida. A terra é conquistada. O povo agora estava sob a liderança de Josué, depois da morte de Moisés. Agora observe. Para o povo conquistar Canaã, conquistar a terra da promessa, Jericó teria que ser vencida. Aquela cidade teria que ser vencida por se tratar de ponto estratégico de vital importância, pois bloqueava, meus amados, a entrada dos israelitas à terra da promessa. Impedia a entrada do povo à terra da promessa. Jericó precisava ser vencida. Aquela cidade precisava ser destruída. Agora, meus irmãos, o maior obstáculo para o povo de Deus não era o exército da cidade, não eram as autoridades da cidade, não era o seu exército, não era a sua religião, mas suas imponentes muralhas. Era o grande obstáculo. E aquelas muralhas que serviam para a defesa da cidade eram consideradas intransponíveis, totalmente intransponíveis. Deixe-me dizer algo. Humanamente era impossível qualquer exército bem equipado e bem treinado ultrapassar as muralhas e subjugar a cidade. Agora imagine você, o povo de Israel, saindo do Egito, sem um exército estruturado, sem armas disponíveis, armas modernas. Como poderia o povo de Israel vencer aquelas muralhas? Que grande obstáculo! Um desafio tremendo. Algo que para o povo seria praticamente impossível. Imagine o povo de Israel estacionado, olhando para a cidade e observando as suas muralhas. O que fazer? Como vamos vencer? Como vamos tomar posse da terra da promessa se Jericó, com suas muralhas intransponíveis, Jericó está diante de nós? Além das muralhas, há a defesa da cidade. Portanto, meus amados, era uma missão impossível, humanamente falando.
uma missão completamente impossível. A gente percebe que Israel acampa-se nas redondezas da cidade, é claro, imaginando como poderia vencer aquelas muralhas. O líder Josué, com os demais líderes, observando como Israel poderia ultrapassar aquelas grandes muralhas. Meus irmãos, é neste momento, quando o povo de Israel olhava para aquelas muralhas, é neste momento que a ajuda divina, que a ajuda do céu, chega ao arraial do povo de Deus. Basta você olhar para o capítulo 5. Volte um pouquinho, capítulo 5, verso 13, verso 14 e verso 15. Veja o que está escrito, meu querido irmão. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué e ele disse-lhe, chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Tu és amigo ou inimigo? Tu és de Jericó ou tu és um amigo nosso? Diz o verso de número 14. Respondeu ele, não, sou príncipe, louvado seja Deus. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar do céu. A palavra céu não está aí não. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz Yahvé, meu Senhor, ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, tira as sandálias, ou descalça as sandálias dos pés. Este espaço aqui é espaço santo. O lugar em que estais é santo. O Senhor está presente. Deus está presente. E fez Josué assim. Meus amados irmãos, o homem que Josué viu e que se identificou como príncipe do exército do Senhor era Deus mesmo. Não era um arcanjo, não era um serafim, não era um anjo eleito, era o próprio Deus. O príncipe do exército do Senhor era Deus mesmo. Provavelmente, eu vou tirar a palavra provavelmente, certamente na pessoa de Jesus, que os teólogos chamam de teofania, manifestação de Deus em algum lugar. E nós sabemos que Jesus é Deus. Amém, meu irmão? Quem chega diante de Josué é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Por que faço esta afirmação?
Por 3 razões, que estão no texto, que estão no capítulo 5, verso 13 a 15. Primeiro, Josué o adorou. Nenhum anjo recebe adoração. Lembra de João, na ilha de Pátimos? Quando ele se curvou para adorar, ele foi proibido de fazê-lo. Ele está diante do próprio Deus. Olhe para o verso de número 14, mais uma vez. Josué se prostrou com o rosto em terra. Fez o quê? E o adorou. E o adorou. Ele estava diante do próprio Deus. Ele estava diante do Senhor Jesus. Ele estava diante do eterno Deus. Josué adorou. Se chegar aqui diante de nós, tomando uma forma humana, um serafim, aqueles que estão diante do trono louvando a Deus, a igreja não o adora. É um servo igual a mim, igual a você. Porém, a palavra diz de uma forma tão clara que Josué o adorou. Se prostrou e adorou aquele homem que estava diante dele. Segunda razão. Josué recebeu ordens de tirar as sandálias por estar pisando terra santa. Verso 15. Está escrito exatamente isto no verso 15. Descalça as sandálias dos pés. Este espaço aqui é santo. Deus está presente. Irmãos, e aqui eu tiro uma lição. Às vezes nós estamos no templo e esquecemos que o Senhor está presente. Já observou como é o nosso comportamento? O Senhor disse a Josué: tira as sandálias. Este lugar aqui é santo, Deus está presente. Abacuque escreveu: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, e mudeça a terra. Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estais é santo. Por que é santo? Porque o Senhor reservou aquele espaço para se apresentar a Josué. Observem, a mesma ordem recebida por Josué foi a mesma ordem dada por Deus a quem? A Moisés. Quando ele viu aquele milagre da sarça que ardia e não se consumia, e Moisés disse: eu vou me aproximar, eu quero ver esse milagre de perto. Ele tirou as sandálias, porque recebeu a ordem de tirá-las. Aquele lugar era lugar santo. Portanto, quando Deus está presente no culto coletivo, este espaço torna-se um lugar santo, porque Deus está presente. Portanto, comporte-se de acordo. Uma advertência: não brinque de adoração. Adore realmente. Não brinque com essas coisas tão sérias. Adore. Em terceiro lugar, o príncipe ou aquele homem é chamado de Senhor. E sabem qual é a palavra que aparece no hebraico? Yahvé. Quando Josué diz:
no verso de número 14. Observe o que diz Josué, já no finalzinho do verso 14. Que diz, meu Senhor? Que diz Yahvé? O Deus da revelação, o Deus de Israel, o Deus que havia tirado o povo do Egito com mão forte e poderosa. Que diz, meu Senhor, ao seu servo? Não era um anjo qualquer. Josué diz: Yahvé está diante de mim e eu sou servo de Yahvé, assim como todo o povo é servo de Yahvé, assim como a igreja. Nós que somos o Israel espiritual de Deus, nós que fazemos parte do Israel espiritual de Deus, adoramos e servimos a Yahvé. Louvado seja Deus para sempre. Que diz, meu Senhor, ao seu servo? Mas as muralhas que diariamente crescem diante de nós, muralhas que muitas vezes nos impedem de caminharmos vitoriosamente na presença do príncipe do exército do Senhor, isto é, na presença de Deus. São muralhas que a vida levanta, e são muralhas que muitas vezes nós mesmos construímos. E que de repente a gente olha e diz: que muralha intransponível. A pessoa cria a própria muralha e depois diz: eu não posso vencer essa muralha. Se você andar segundo a vontade soberana de Deus, essa muralha também vai ruir, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Essas muralhas também vão desabar. As muralhas que a vida levanta, elas também vão desabar em nome de Jesus. E aqui eu chego à primeira lição. Vencemos as muralhas da vida quando estamos em plena comunhão com Deus. Não é sendo um frequentador esporádico do culto. E muitas vezes um crente somente domingueiro. Eu falo de comunhão diária com o Senhor, de vida com Deus. Vencemos as muralhas da vida quando estamos em plena comunhão com Deus. E aqui eu não posso, enquanto pastor, dizer quem está ou não em comunhão com Deus. Porém, você conhece a sua própria vida. Você conhece a sua história. Você conhece o seu dia a dia. Você sabe se está ou não em comunhão com o príncipe do exército do Senhor. Então observe, meu irmão. Voltemos um pouquinho para a história de Josué. Josué conseguiu levar o povo à vitória, porque estava em comunhão com o seu Senhor. Ele estava dependendo totalmente de Deus. Quando ele recebeu o cajado das mãos de Moisés, Deus o escolheu, porque Josué era um homem que andava em comunhão com Yahvé.
O verso 2 do capítulo 6 diz: então disse o Senhor a Josué. O Senhor falava diretamente com ele, assim como falava com Moisés. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Se Josué fosse um crente carnal, ouviria a voz de Deus? Fosse um crente mundano, ouviria a voz de Deus? Fosse um crente descompromissado, ouviria a voz de Deus? Ouviria a voz do bendito Senhor? Certamente que não. Meu irmão, deixe-me colocar da seguinte forma: seja qual for a sua Jericó, Deus a entregará na sua mão. Se você é crente, se você é servo, se você é um adorador compromissado. Comunhão com Deus, sabe o que significa? Levantar as mãos na hora do louvor, dar uns pulinhos, se arrepiar, ler um texto esporádico da Escritura uma vez durante o dia, uma oração rápida, passageira. Certamente que não, meu irmão. Não é assim que funciona. Veja bem, comunhão significa uma ininterrupta luta contra as muralhas da vida, contra os pecados, contra uma vida devassa, contra uma vida descompromissada com o Senhor. E quando a gente vive dessa forma, há em nós uma certeza inabalável de que todas as muralhas que causam angústia, tristeza, ansiedade, solidão, sentimento de rejeição, desânimo, frustração e insônia serão vencidas. Essas muralhas serão vencidas. Essas Jericóis serão vencidas não por mim, mas pelo príncipe do exército do Senhor. Você pode dizer amém, meu irmão? Recorde o que Deus fez na história do seu povo, do povo de Israel, resgatando aquele povo da escravidão do Egito, escravidão que durou cerca de 430 anos, o povo apanhando, sofrendo, murmurando, lamentando, chorando. Primeiro, o Senhor vai com poder e graça, e o Senhor liberta aquele povo da escravidão. Iniciativa de Deus. Êxodo vai nos dizer que o Senhor viu o sofrimento daquele povo. Deus guiou o povo pelo caminho. Coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. Basta você olhar para Êxodo capítulo 13. O Senhor secou o mar vermelho. O povo passou a pé enxuto. Ah, meus irmãos, como é importante a gente recordar os grandes feitos de Deus na história. Somos abençoados, somos edificados, somos envolvidos
pela graça bendita do Senhor, o Senhor secou o mar vermelho. E se você olhar para o capítulo 3 de Josué, o povo passou a seco também pelo rio Jordão. Louvado seja o Senhor. O Senhor deu água em abundância àquele povo, mesmo caminhando pelo deserto. Não faltou água. O sapato não se gastou. A roupa não se gastou. O Senhor alimentou o povo mandando o maná. Mandou carne, codornizes. É o Deus que abençoa, é o Deus que age. E o Senhor, como vimos no texto, capítulo 6 de Josué, destruiu as muralhas de Jericó. Meu irmão, recorde também o que Deus já fez por você ou já fez por nós. Você consegue recordar o que o Senhor já fez por você? Você estava lá no Egito. O Egito na Bíblia simboliza o mundo e a sua perdição. Quem o resgatou de lá? A mensagem salvadora do Evangelho. E hoje você é crente. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus. E um dia você estará na glória celestial. Portanto, glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Mantenha comunhão permanente com Ele. Deixando o Senhor agir diretamente sobre os problemas de sua vida. E com certeza, essas muralhas que foram citadas, elas cairão pelo poder do Senhor. Amém, meu irmão? Aquilo que você se acha impotente para fazer, Deus faz. Por quê? Porque a Bíblia afirma que não há nenhum impossível para o Senhor nosso Deus. Em Deus existe o sim e o amém. Amém, meu irmão? O sim e o amém. Segunda lição: vencemos as muralhas da vida quando paramos no meio dos problemas para conhecermos a vontade de Deus. Está sufocado, meu irmão? Não continue lutando. Está apertado? O cerco te aperta? Não continue lutando com suas armas. Não adianta. Pare e olhe para cima. Olhe para o céu. Converse com o seu Deus. Meus irmãos, Jericó e as suas muralhas, Jericó era o grande problema de Josué. As muralhas eram o grande problema de Josué. Todavia, ele não fugiu da situação, nem procurou um caminho alternativo. Às vezes é o meu problema e o seu problema. A gente procura um caminho alternativo, segundo o nosso pensamento. A gente avalia a situação e a gente diz: olha, se eu for por este caminho, eu vou resolver esse problema. Não vai, meu irmão. Cuidado com isso. Pense melhor. Se volte para o Senhor. Meus queridos irmãos, Josué encarou o problema de frente. Ele não procurou alternativas, ele encarou o problema de frente. Olhe para o verso 13 do capítulo 5. Veja o que diz o capítulo 5, verso de número 13. Estando Josué ao pé de Jericó.
Ele estava olhando para o desafio. Ele não procurou caminhos alternativos. Ele olhou e disse: é por aqui, o caminho é este. E o Senhor veio em seu socorro. Louvado seja o Senhor para sempre. Meus irmãos, é exatamente neste momento que ele descobre a vontade de Deus para a solução do problema. É quando ele para e olha para Jericó. Aí ele, em Deus, encontra a solução para aquele grande problema. Uma cidade terrível, muralhas intransponíveis, um exército arrumado. Deus dá a ele a solução. Josué ouviu do príncipe do exército do Senhor a maneira como as muralhas de Jericó seriam destruídas. Olhe para o verso 3 até o verso 5 do capítulo 6. Veja o que diz. Capítulo 6, verso de 3 a 5. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Vocês não vão fazer nada. Vocês não vão usar uma lança sequer. Não vão usar a espada. Não vão jogar nenhuma pedra sobre a muralha, sobre Jericó. O texto diz: vós, pois, todos os homens de guerra, aqueles que se levantaram para combater, aquele exército meio esfarrapado, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, aí vem a providência divina, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o mouro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Foi o grito do povo? Foi o toque da trombeta? Ou a obediência de Josué e do povo? Não foi o grito. Não foi o toque da trombeta. Foi o próprio Deus que interveio. O próprio Deus que desceu para lutar aquela batalha. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Qual é a batalha que você enfrenta, meu irmão? Qual é a Jericó que você enfrenta? Quais são as muralhas que se ergueram diante de você? Seja qual for a dor que o faz gemer e chorar, pare agora por um instante. Por um instante, meu irmão. Em nome de Jesus. E conheça a vontade de Deus para a sua vida. Meu irmão, preste atenção. Quando você não conhece a vontade de Deus para cada situação específica de sua vida, você corre o risco de aumentar ainda mais seus problemas com atitudes precipitadas. E deixe-me dizer mais, eu e vocês somos craques. Nós gostamos da precipitação. Nós tomamos atitudes precipitadas.
Deixamos de confiar no Senhor para confiarmos em nós mesmos. Pare um pouco, meu irmão. Espere em Deus. Confie no Senhor. Eu gosto muito daquilo que Davi escreveu no Salmo 143, verso 10. Davi entendeu que precisava conhecer a vontade de Deus e orou. Ele suplicou: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Ah, meu irmão, vida cristã próspera, prosperidade da alma, somente acontece quando a gente aprende a fazer a vontade de Deus. As muralhas da vida caem quando procuramos conhecer a vontade de Deus no meio do problema vivido. E mais ainda, Deus tem um escape específico para cada situação adversa em nome de Jesus. Preste atenção, meu irmão. Muitas vezes o Senhor não nos livra do problema, porém o Senhor nos livra no problema. É exatamente quando a gente olha para a questão, olha para o problema, olha para a dificuldade e diz: aqui somente Deus. E aqui eu paro e espero em Deus. E a pessoa descansa no Senhor. Creia nisto, meu irmão. Creia nesta verdade em nome de Jesus. E chego para a terceira lição para a gente encerrar. Vencemos as muralhas da vida quando executamos na íntegra a vontade conhecida de Deus. Você só não pode executar aquilo que você não conhece. Mas quando você conhece a vontade conhecida de Deus, cabe a você executar aquela ordem, aquilo que Deus está determinando para a sua vida. As explícitas instruções do príncipe do exército do Senhor foram literalmente cumpridas por Josué e os demais israelitas. Nada ficou de fora. A ordem foi seguida à risca. Tudo aquilo que o príncipe do exército do Senhor mandou, Josué fez. Não houve questionamento. Senhor, por que 7 sacerdotes tocando trombeta, rodear a cidade e no 7º dia rodear 7 vezes? Não tem sentido, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Josué não questionou, ele cumpriu literalmente as ordens. Meus amados, as ordens foram dadas e provavelmente, se Josué não tivesse discernido cabalmente as ordens recebidas, meus irmãos, Israel ainda estaria lutando contra Jericó. Não teria tomado posse da terra. Já pensou nisso? Já parou para pensar? Sabe o que falta às vezes a gente? Discernimento. E a gente pode pedir discernimento a Deus. E a gente só aprende a discernir as coisas de Deus quando a gente ora, quando a gente abre a Escritura, quando a gente estuda a Escritura.
É ouvindo a palavra, lendo a palavra, ouvindo a palavra, lendo a palavra e orando. Eu escuto por dia uma média de 3 ou 4 sermões. Eu acordo cedo, faço a minha devocional, eu oro, busco a face do Senhor e escuto sermões. Leio livros. Eu quero conhecer a vontade conhecida do meu Senhor para a minha vida. Josué executou a vontade conhecida do Senhor. Vou repetir as instruções. Rodear a cidade durante 6 dias e no 7º dia rodeá-la 7 vezes consecutivas. Ordem dada, ordem obedecida. Sem nenhum questionamento. 7 sacerdotes tocando 7 trombetas. O povo gritar com grande alarido. Ordens até confusas. Porém, Josué e o povo obedeceu literalmente. A vitória sobre as muralhas da vida acontece quando você coloca em prática a vontade conhecida do Senhor, meu irmão. Como é que eu conheço a vontade conhecida de Deus aqui? Sem você conhecer este livro, você não conhece a vontade conhecida de Deus. Está tudo aqui. Gaste tempo, meu irmão, lendo a palavra. Gaste tempo. Ou melhor, não gaste, invista tempo. Invista tempo lendo a palavra do Senhor. Há 3 maneiras básicas para se conhecer e executar a vontade conhecida de Deus. Primeiro, os mandamentos específicos na palavra de Deus revelam a sua vontade. Então eu preciso ler. Se não ler, não vou conhecer e não vou praticar. Segundo, o Espírito Santo nos dirige a conhecer a vontade de Deus. Se tenho comunhão com Deus, o Espírito Santo está dirigindo a minha vida. Basta você obedecer o que Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18. Enchei-vos. Quem tem que se encher? Eu. O Senhor não está dizendo, eu vou encher vocês. Ele está dizendo, enchei-vos. E é uma ordem, é um mandamento. As circunstâncias da vida, em terceiro lugar, indicam e mostram a vontade de Deus. Portanto, resolva todos os problemas que surgem no decorrer da vida, levando sempre em consideração a vontade particular de Deus em cada situação vivida. Agindo assim, nenhuma muralha da vida continuará em pé em nome de Jesus. Inclusive a muralha da morte. A gente vai enfrentar a morte com galhardia, sabendo que estaremos muito melhor na eternidade com o Senhor. Em último lugar, irmãos, para a gente finalizar. Vencemos as muralhas da vida quando confiamos na providência de Deus. Quando confiamos na providência de Deus. Josué confiou plenamente na revelação recebida e disse ao povo, o Senhor nos entregou a cidade. Verso 16. Quem entregou? O Senhor. O Senhor nos entregou a cidade. É como se Josué estivesse diante do povo dizendo, calma gente, calma. Jericó já era. A cidade de Jericó, o Senhor nos entregou. Amém, meu irmão? A cidade foi vencida. E disse mais, a cidade é
anátema, isto é uma cidade destinada à destruição total. Quem fez isto? Deus. Somente Deus. Olhe para o verso 17. Está escrito: a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá aquela que recebeu os espias lá no capítulo 2. Somente Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Confiar na providência de Deus é algo que faz descansar a nossa vida, descansar o nosso coração. Crendo na providência divina, na cabecinha de Josué, as muralhas de Jericó, até então invencíveis. Porque quem lutava contra aquelas muralhas e contra a cidade eram homens iguais a Josué, ou pessoas iguais ao povo de Israel. Pessoas semelhantes a mim e a você. Mas aquelas muralhas foram destruídas pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Nenhum exército logrou êxito. Bastou somente a ordem de Deus, e as muralhas ruíram. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro do Senhor Jesus daquele barco. O barco sendo jogado de um lado para o outro. E o Senhor mandou acalmar tudo. O vento emudeceu. A calmaria voltou àquele barco. Josué estava diante de Jericó. E no último dia, no dia dado por Deus, no prazo dado por Deus, aquelas muralhas ruíram. Os israelitas nada fizeram em termos de ação de guerra. Quem batalhou por eles foi o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o Senhor para sempre. Então, irmãos, quando confiamos na providência divina, o impossível se torna possível. A impossibilidade em possibilidade. E a incerteza em certeza concreta. Louvado seja o Senhor. Se você deseja vencer as muralhas da vida, creia que a vitória, segundo a vontade de Deus, acontecerá. Acontecerá. Confie totalmente no poder de Deus para garanti-la. Sabem o que Davi escreveu no Salmo 55, verso 22? Outra palavra magnífica de Davi. Confia o quê? Os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Ele te susterá. Jamais, observe, jamais, nunca jamais permitirá que o justo seja abalado. Louvado seja Deus. E você já foi justificado pela morte e ressurreição de Jesus. Amém, meu irmão? Quando você confia na providência de Deus, é capaz de cantar. Observe. Quando você confia na providência divina, você é capaz de cantar, quando o lamento parece ser a expressão mais apropriada. Aí você vai lembrar de Paulo e Silas, encarcerados, com os pés no tronco, e à meia-noite, ao invés de lamentar, o que eles estavam fazendo?
louvando a Deus. Confiar na providência é exatamente isto. E o que aconteceu? Aquele cárcere foi sacudido pelo poder e pela presença de Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. E uma vida foi salva, uma família foi salva. Não fique lamentando os problemas da vida, meu irmão. O grave problema é que a gente lamenta demais, a gente reclama demais. Creia e confie na providência de Deus, e as muralhas vão desabar diante dos seus olhos, em nome de Jesus. Diante dos seus olhos, as muralhas vão desabar. E eu concluo dizendo, meus irmãos, há muitas muralhas, muitas cidades de Jericó, na caminhada do povo de Deus. É a falta de emprego, é o salário que atrasa, ou acaba antes do final do mês, é a doença que avança, minando a resistência, é um filho rebelde, e quanto mais, é uma filha que saiu da comunhão da igreja e abraçou o pecado, abraçou o mundo. É um vício que ainda não foi vencido. Eu ouvi um sermão do reverendo Arival, lá da igreja de Pinheiros. E ele dizia, crentes aqui da igreja, viciados em pornografia. E na linguagem dele, deixa a mulher no quarto, cheirosa, bonitinha, quentinha. Palavra de Arival. Deixa a mulher e vai para o outro quarto, atrás de pornografia. É um vício, é um pecado, é uma sujeira, é imoralidade. Mas acontece no meio do povo de Deus. Mas essa muralha pode cair em nome de Jesus. É uma injustiça sofrida, é um marido descrente, é uma esposa murmuradora, é a dor na alma que lateja de dia e de noite, é a exaustão física, é a falta de esperança, é a falta de perspectiva. Mas, diante desse quadro meio sombrio, fazemos coro com os filhos de Corá, que escreveram no Salmo 44, verso 26. Sabem o que eles escreveram? Os filhos de Corá. Eles não ficaram lamentando apenas. Eles disseram, levanta-te, Senhor. É a minha oração nesta manhã, é a sua oração. Levanta-te para socorrer-nos. E resgata-nos por amor da tua benignidade. Louvado seja Deus para sempre, meu irmão. Com a graça e a força do Senhor, as muralhas que desafiam a sua vida e a sua fé vão desabar, em nome de Jesus. Você crê nisto? Vão desabar. O Deus que destruiu as muralhas de Jericó é o mesmo Deus que está aqui entre nós, para destruir todas as muralhas que se levantam contra o seu povo. Aleluia. Seja ela qual for, se levantou para cair, porque maior é aquele que age no meio do seu povo. Maior é aquele que está aqui entre nós. Maior é aquele que habita a sua vida. Maior é o Senhor Jesus, que te resgatou lá do Egito e te deu vida e vida em abundância. Amém.